Para mim é uma alegria ver a igreja quase toda já sem máscara, né? Que alegria ver a vida voltar, né? Que alegria ver as pessoas a gente poder ver os sorrisos dos outros, né? Que alegria, né? Isso para mim é um presente. Então hoje eu quero conversar com você sobre o Evangelho de João, capítulo 21, que foi lido domingo. Todas as vezes que a palavra de Deus for lida, gostaria que vocês prestassem muita atenção, para que a gente começasse a aprender, familiarizar com essa palavra, não é? Então vocês prestem atenção no trecho aqui que nós vamos ler. Quando Jesus se manifesta para os discípulos às margens do mar de Tiberíades, né? Essa é a cena, né? O que acontece é que Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos. Mas vocês imaginem, esses homens, eles eram pescadores, Jesus apareceu, fez uma proposta, mostrou coisas, eles viram coisas, falou palavras que ficou como diz Pedro: aonde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Então eles viveram tudo isso. Eu fico imaginando cada milagre, cada coisa, cada conversa, né? Viveram colado nele 3 anos. De repente eles veem Jesus morrer, vê aquela loucura da cruz, vê a ressurreição, os acontecimentos, morreu, ressuscitou, eles não conseguem compreender. Jesus aparece, mas eles ficam desorientados. Vocês imaginem o que é poder viver com Jesus durante 3 anos, assim, colado. E de repente, aquele que dá o rumo, aquele que é a palavra, aquele que dá o caminho, some, morreu. Então eles estavam sem saber o que fazer. Então eles estavam sentados sem saber o que fazer. Simão Pedro falou assim: eu vou pescar. Não sei o que eu faço, vou pescar. Aí o resto da turma falou: vou também. A cena é essa. Eles não sabiam o que fazer. Voltaram, né? Voltou para o começo. O que ele sabia fazer? Pescar. Pegaram as redes, foi embora para o barco e foi pescar. Então Simão Pedro falou: vou pescar. Eles falaram: nós também vamos. Saíram e foram para o barco. Quem estava lá? Estava Pedro, estava Tomé, eu já falei com vocês que é o nosso irmão gêmeo, semana passada eu falei com vocês. Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros, que eram os que eles citam aqui. Passaram a noite inteira pescando. Conseguiram? Nada. Quando amanheceu, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Aí Jesus pergunta: moços, jovens, por acaso vocês têm alguma coisinha para comer? E eles responderam: não. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-lo por causa da quantidade de peixes. Então João fala para Pedro: é o Senhor. João estava nu, colocou uma roupa, pulou, nadou, foi até ele. E os outros vieram trazendo o barco, né? Algumas coisas para a gente poder pensar nisso. O que eu gostaria muito, né? Como a gente como irmão, que quando vocês lessem a palavra, a gente tem que pegar essa palavra e colocar ela hoje. O que tem essa pesca de 2000 anos atrás que não estava lá? Eu não estou pescando hoje de novo. Então o que esse trecho tem a ver com a minha vida agora? Senão a palavra não se torna vida e ela não te alimenta. E aí você deixa a palavra para lá, deixa a Bíblia fechada, ou então só aberta no Salmo 91, né? Que é o salmo que a gente sabe ler. Nossa, imagina, tem que estar aqui firme. E é tão... E que eu quero perceber se vocês conseguiram pegar a virada dessa palavra, né? Aonde que está o grande gancho disso aqui? Isso que vocês têm que aprender. Cada vez que vocês lerem um trecho, vocês têm que entender onde que está o gancho disso. A história é essa: eles foram pescar, passaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Isso era a sobrevivência deles. Quando o dia está amanhecendo, Jesus está lá na praia. O mar tem uma relação com a nossa vida, né? Porque tem uma época que a nossa vida está numa calmaria, que é uma beleza. Tem época que está numa tempestade, que você fala: morri agora.
né? Às vezes nós estamos ali nas ondas. E Jesus está lá na praia, quando o dia estava amanhecendo. Vocês lembram de tudo que Deus já fez ao amanhecer? Sempre a aurora, o nascimento de um dia, tem a ver com as grandes coisas de Deus. Que hora que Madalena foi ao túmulo? Bem cedinho. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, e que Deus coloca uma nuvem de fogo para poder iluminar de um lado, escurecer do outro, para que os egípcios não chegassem, que hora que era? Era a aurora de manhã. Pode ler em Êxodos. Então sempre Deus faz alguma coisa cedo, no despertar. Às vezes a gente passa uma noite em claro, de manhã traz uma solução. Não é assim? Quantas vezes a gente passa uma noite, que você fala, o dia não chega, não nasce o dia, que noite comprida, e de repente nasce o dia e vem tudo novo. E é tão interessante que Jesus vai exatamente aonde eles penaram a noite inteira, né? Tem algum peixe? Bento XVI diz que na verdade essa palavra peixe, ela pode ser traduzida de uma forma: jovens, o que alimenta vocês? Isso é uma pergunta para nós, né? Que a nossa vida, gente, ela é feita assim, né? Nós temos momentos de vitórias, de sucesso, vida parte boa, mas nós temos momentos que nós experimentamos fracasso, onde falta tudo. Ou é perda, seja material, perda onde você perde uma família, onde perde um grande emprego, alguma coisa, que você sente fracassado, que acaba tudo, igual Pedro e a turma estavam no fracasso. Eu acho que melhor começar de novo na rotina das redes, porque afinal de contas, eu não sei nem o que estava no coração deles, eles estavam completamente atordoados. E aí, o que muda? Vocês imaginam, por que pesca de noite? Porque de noite o peixe é enganado, ele não vê a rede, está tudo escuro. Aí Jesus manda jogar a rede de dia. Qual a chance de pegar peixe? O peixe vem na rede? Nenhuma. E aí eles apanham uma quantidade grande de peixe. O que é aqui o grande ponto desse trecho que vai transformar a minha vida e a sua vida? Qual é? O outro olhar. Mas para ter um outro olhar, o que eles tiveram que fazer? O que acontece aqui? Escutar. Então, qual que é a grande questão? Por que a pesca deu certo? Porque eles ouviram a palavra de Jesus e obedeceram. Porque eles podiam ter escutado e não obedecido. Aqui é o segredo. Porque quando ele falou, joga a rede à direita, eles podiam ter falado assim, eu não vou jogar de jeito nenhum. Passei a noite pescando, não consegui peixe nenhum, agora que o dia amanheceu que eu vou conseguir alguma coisa? Mas eles obedeceram. Esse é o segredo. Esse é o segredo para mim, esse é o segredo para você. O que eu escuto? Para que esse barro possa ser modelado, para que minha vida possa ser transformada. Para isso que eu escuto. É para isso. Mas como é que eu vou escutar, filho? Eu não vejo Deus falar. Leia a palavra e medite a palavra. Na Bíblia, o escutar está diretamente relacionado com obedecer. Se vocês lembram a cena da transfiguração, quando a nuvem envolve os discípulos, Jesus tinha acabado de conversar com Elias e Moisés. Eles estavam falando. Depois a nuvem envolve e Deus Pai fala, este é o meu filho amado, escutai-o. Jesus estava falando o que naquela hora? Nada. Ok? Então o escutar tem a ver com obedecer. Acolha, presta atenção no que ele está falando, para que essa palavra gere vida na sua vida. Então, qual é o grande segredo da nossa vida? A religião do cristianismo, o judaísmo está diretamente ligada com o ouvir. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas hoje a gente só tem curso de oratória, né? A gente não tem curso de escutatória, né? Que coisa difícil que é ouvir, que coisa difícil que é silenciar,
Que coisa difícil que é pegar essa palavra, pensar nela hoje. Como é difícil eu falar como João, é o Senhor, reconhecê-lo. Porque às vezes a gente está no fracasso, está numa situação difícil, a gente acha que a gente foi abandonado. E é lá que Deus vem, né? E é lá que Deus vem transformar, né? É lá que Ele vem tirar a gente da situação de miséria, de dificuldade, né? É lá que Ele pega o nosso fracasso e fala: quer ver o que é que eu faço? Por quê? Porque eu sou Deus e posso mudar qualquer história. É só ouvir, né? É só estar atento para o que Deus quer me falar. É só aprender a silenciar, mas isso tudo é graça. A nossa caminhada com Deus, a nossa vida. Por que eu escuto, né? Falei com vocês, para que a gente seja transformado. Se essa palavra não conseguir me mudar, qual é o sentido de eu vir à igreja e ouvir? Se essa palavra não tiver uma repercussão para mim, qual é o sentido? Eu venho à missa simplesmente porque é uma obrigação minha de cristão? Não, eu venho para ouvir, para que essa palavra entre, eu não posso só escutar, né? Ouve, Israel. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Aprenda a pedir opinião ao Senhor teu Deus. Aprenda a colocar para Ele uma situação. Fala: Filó, mas como é que eu vou fazer para ouvir? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem passando por uma situação difícil, vocês têm que tomar uma decisão. Venha até o Santíssimo. Ele está vivo ali, ó. Vivo. Já falei isso com vocês mais de uma vez. Vai à Eucaristia, vai recebê-lo vivo. E conversa com Ele. Fala: Jesus, eu estou com essa decisão para tomar. Eu vendo a empresa ou eu compro a outra empresa, né? Eu vendo uma ou compro duas. Conversa com Ele, seja o que for. Qual assunto for. Qual assunto for. Ele entende qualquer coisa. De culinária, administração do mundo, qualquer assunto. Ele é bom. Conversa com Ele, fala com Ele: eu não sou capaz de ir, porque eu não enxergo nem o que está na minha frente, mas eu confio no que o Senhor vai me mostrar. Então está entregue a situação e eu deixo o Senhor decidir. E a partir daquele momento que você entregou, não dê sugestão. Se você soubesse que você tinha que fazer, você não ia pedir opinião, ok? A gente não dá sugestão para ele. A gente fala: pois é, então o senhor viu essa situação? O senhor acha de fazer o quê? O senhor não acha que eu devia fazer isso, isso? Deus não acha. Ele é Deus. Ele sabe. Então você deixa na mão dele e fala: o Senhor conduz, de forma que essa decisão seja de acordo com a vossa vontade na minha vida, em que nada eu saia daquilo que o Senhor programou. Simples assim, está entregue. E esquece o assunto, que agora já é outro assunto, porque nós temos que fazer outra coisa, que aquilo lá já é para Ele. Esquece aquilo. Deixa que Ele cuida. Vocês vão ficar tão surpreendidos com isso. Porque Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. Ele te conhece mais do que ninguém. E Ele vai trazer coisas que você fala: Gema, como eu nem falei nesse assunto, mas Ele te conhece. Sabe o que você está esperando? Deixa Deus te surpreender. Experimenta o que é conviver com um Deus que é vivo, ressuscitado. Experimenta o que significa poder falar. Se a palavra de Deus não trouxer Jesus vivo para você, a palavra está morta. A Páscoa não está fazendo nenhuma diferença para você. A palavra tem que trazer a pessoa, e é de Jesus vivo, diante de você. Quando você está cansado e você pode ouvi-lo falar de novo: vem a mim, vós que estáis cansados. É a Ele que eu volto. Quando eu posso ali falar: não vos preocupeis, não vos preocupeis. É Mateus 6, 24 a 34. Ele fala: vocês estão preocupados com a sobrevivência, com a subsistência, eu estou chamando vocês para a vida. É isso, acordem. Que Deus tem uma vida espetacular para cada um de nós, e nós estamos longe de vivê-la. Nós temos medo. A gente faz igual Pedro, volta. Então eu estou com medo, não sei o que é esse negócio de ser pescador de homem, então eu vou pescar os peixes que eu conheço. Jesus falou: não, Pedro, larga a rede, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Jesus não falou que não estaria sábado, domingo, já santo ou feriado. Ele está conosco. Então, escutar a palavra, rezar e ir. Por quê? Porque assim o Senhor falou. Assim Ele vai conduzir. Assim é o que Ele quer. Se a gente pensasse: mas eu não vou não, Senhor, eu já tinha ido embora quando vi essa igreja cheia. Bora fazer o que aqui diante de vocês?
É sério. Não precisa ter medo, porque quem faz as coisas é o Senhor. Deus cuida de nós, é tão lindo como é que Ele cuida, que quando o pessoal desceu da barca, eles encontraram o Senhor já fazendo peixe e pão. E Ele tinha perguntado se tinham peixe. Ele já estava laçando na pedra. Quantos aqui já foram lá em Jerusalém, já foram nesse local? O dia que vocês puderem fazer essa viagem, é o 5º evangelho. Quando eu estive nesse lugar, que cada vez que eu leio esse trecho, diz meu marido que achou que eu fosse morrer, que eu nunca chorei tanto num lugar igual nesse, porque naquele lugar ninguém havia mexido, Ele andou ali, né? Então quando eu penso nisso, eu me emociono, quando eu sabia que Ele estava em pé naquele lugar onde eu estava em pé, né? Assim, é muito forte, né? Então essa pedra onde Ele assou, foi guardada e construíram uma capela. E aí Jesus assenta com os discípulos, de novo em volta de uma fogueira, porque Ele precisava de curar a traição de Pedro ali. Ele precisava de curar Pedro, né? Pedro estava sofrido, né? Enquanto a gente não se sente perdoado, às vezes a gente não consegue sair do lugar. E Pedro não conseguia andar, né? Precisava de ser lavado. Naquele momento ele precisava de ser lavado. E aí Jesus fez de novo a cena da fogueira, porque foi na fogueira que ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava se aquecendo lá de fora, o povo falou assim: mas você tem, eu já te vi com aquele ali, ó. Ele falou: não, eu nunca vi, não conheço não. 3 vezes. Eu brinco que no céu só não tem galo, né, gente? Porque o galo cantou 3 vezes, lá não tem galo. Então Jesus assenta, come, dá o pão, dá o peixe. Depois todo mundo alimenta. Qual que é a importância da gente comer junto? Não é só pelo alimento, mas é que a presença uns dos outros nos alimenta. A gente escolhe com quem comer, né? Por isso que é tão sagrado a refeição, né? Que a gente se alimenta da presença uns dos outros, né? Por isso que é tão sagrado. Por isso que na mesa a gente não briga. A gente pode bater no filho depois que, né? Pode fritar depois, mas depois. Bater é só uma forma de dizer, né, gente? Mas a coisa pode acontecer depois, mas durante a refeição, aquilo é sagrado, porque a gente se alimenta uns dos outros. Então Jesus esperou a turma alimentar, ficar bem saciado. Aí Ele faz a pergunta crucial para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Mais que esses aqui, Pedro? Jesus perguntou 3 vezes, como Ele negou 3 vezes. E é lindo que Jesus diz: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Meus, não é seu não, Pedro. São meus. Nós pertencemos a Deus. Ele nos fez, guardem isso. Nós somos dele. E cada um de nós foi salvo pelo sangue dele. Cada um. Nós pertencemos a Deus. Ninguém nos tira da mão dele. Pedro, apacenta a minha turma, cuida deles, fortalece a fé deles, mantém eles no caminho que você já sabe o caminho, e dê a eles o alimento, e põe esse povo de pé, ensina para eles aonde que eles vão voltar. É isso, porque eles são meus, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Começou com a turma mais frágil, os que estão machucados, os que estão feridos, os que estão desacreditados, os que acham que a vida não vale nada, os que acham que não vale nada para ninguém, os que estão vivendo uma solidão, os que estão presos nas drogas, os que estão encarcerados sob qualquer forma de cárcere, que não precisa ser na cadeia, os que estão vivendo situações que não condiz em ser filho de Deus. São eles, Pedro, que eu quero que você vá até eles, que hoje é o que segue os sacerdotes, né? E que segue toda a igreja. Apacenta os meus, porque eles são meus, e eu vou pedir conta de cada um deles. É sério? Porque a gente tem rezado muito pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos cardeais, porque eles cuidam daquilo que pertence a Deus, e eles irão responder por cada alma que se perder. É sério, isso é muito sério. Por isso que a gente reza por eles, para que a santidade deles nos leve, não é?
A gente reza para que eles nos dê conta de nos manter. Então Deus fala aqui. E é tão lindo que Pedro, por fim, quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele fala uma coisa linda e fala: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O que de verdade Deus não sabe? Tudo Ele sabe. Então o Senhor sabe que eu não consigo te amar da forma como o Senhor me ama, que esse amor louco, incondicional, mas eu te amo dentro da minha miséria, naquilo que eu posso te amar. Mas o Senhor sabe de tudo, mas o Senhor também sabe que eu sou capaz de amá-lo mais, assim que eu for sendo transformada pela sua palavra. Então cada vez que eu escuto a palavra de Deus, escutem ela de olho fechado, esteja com o único sentido aberto, que é do ouvir, que nada te disperse, nada te disperse. Fala: deixa eu ver o que o Senhor quer falar para mim hoje. Se vocês começarem a ler a palavra de Deus todos os dias, seguindo a liturgia diária, vocês vão ver como é que Deus nos alimenta a cada dia, porque aquela palavra é para você hoje. O salmo é para você hoje. Aquela palavra que será necessária para que você vença aquele dia. A coragem de cada dia. Quem nos dá? Ele. Essa certeza que a gente não está sozinha. A certeza que no meu fracasso, que na minha vida, que eu acho que até agora eu só fiz coisa errada, por causa da ressurreição eu posso ressignificá-la. Eu posso fazer uma releitura dela. Porque Deus permite que a partir da ótica dele eu faça uma releitura da minha vida. Fala: Senhor, assenta aqui comigo e faça uma releitura da minha vida. Me ajuda. Aonde eu acho que estou completamente fracassada, apresenta para Ele. Guardem uma coisa: a nossa vida só vai render. Tudo que a gente tentar fazer sozinho, nós vamos passar uma noite escura e não vamos pegar nem uma piaba. Mas a partir do momento que eu escutei e que eu obedeci, coisa multiplicou. Eles não conseguiram nem buscar tudo que estava ali. Então guardem isso. O que Jesus fala em João 15? Sem mim, nada. E quando eu digo nada, é nada. E a gente precisa aprender isso, porque nós temos uma coisa que se chama prepotência, autossuficiência. A gente fala: Filó, mas eu vou incomodar Deus com isso? Pois incomode com tudo, eu te digo. Com tudo. Acho que ontem eu rezei pouco. Ou o dia foi meio difícil mesmo. Achei até que eu tivesse rezado bem. Para terminar um consultório 15 para 11 da noite, não foi brinquedo. Hoje eu falei com ele: chefe, a situação está boa não, o telefone parou um segundo. Como é que eu chego? A secretária falou: não, doutor Filó, mas hoje o dia está impecável, você não está atrasado nem um segundo, até a hora que eu não atrasei. Falei: porque não sou eu. É porque a ajuda hoje excede. Aprender a tudo dividir, a tudo pedir, ser dependente de Deus como o ar que eu respiro, escutar e obedecer, como? Cegamente. Filó, mas não tem jeito, não, Deus do impossível é um sol. Guardem isso, a força não é nossa, é dele. A graça que eu preciso não é minha, é dele. Guardem isso. Há uns dias atrás, deve ter 2 semanas, 3, eu estava com uma criança lá de 5 anos. Tumor cerebral, eu nunca vi tanto tumor cerebral na minha vida. E uma luta. Já tinha ido à cirurgia 2 vezes. A gente já tinha tentado tirar ele do respirador e ele faliu. Então estava programado que ele iria fazer uma traqueostomia. Uma traqueostomia já é uma tragédia, é difícil. Para uma família carente, é mais difícil. Entre tantas coisas, né? As mães aprendem tudo, mas é muito difícil. O menino já está já não está aquele menino que corre, já está numa acamado, né? E nós fizemos uma broncoscopia e o broncoscopista falou: Filó, está perfeito, não tem estenose, não tem edema, ele precisa despertar. É tumor cerebral, é tumor cerebral. E aí Deus tem os caminhos dele que me encantam, né? E eu rezando, né? Falei: Jesus, tem misericórdia. Tem 5 anos, Jesus. Tem misericórdia. Só o Senhor pode, né? Aquilo que a gente não pode. A ciência vai até um lado, né, meu amigo?
tem coisa que não tem jeito. Ele precisa respirar, ele precisa sair do CTI. Senão ele vai tendo infecção, né? Já está tão debilitado, precisa começar a tratar. E aí, na segunda-feira, estava marcada a traqueostomia dele. Deu tudo errado, não conseguiu fazer. Eu falei, Jesus, você não é mole não, né? Alguma coisa você está arrumando. Tenho certeza, alguma coisa. O pessoal falou, Filó, deu errado a traqueostomia. Não fez. Eu falei, Jesus, não pode ser não. Tem alguma coisa que está arrumando. Aí na terça-feira, a gente correndo no leito. Nossa, corrida de leito é bacana. Todo mundo discutindo a fisioterapia, equipe médica, nutrição, todo mundo. E aí quando a gente parou diante dele, e aí? Tá de jejum, vai descer para o bloco, eles vão chamar daqui a pouco. Falei, gente, vamos discutir uma coisa aqui, né? Todo mundo, vamos pensar. Vocês acham que é possível, né? Queria saber a opinião da fisioterapia, é possível, o que vocês acham? Da gente estubá-lo? Ele não está tossindo, tá? Não está mais acordado, tá? Ele fazia assim para mim. Vamos embora. Mostrava a porta do CTI para ele vazar. Falava, hoje não tem jeito, nós temos que tirar você do respirador. Todo dia ele falava comigo que ele queria sair. Falei, ele está ficando alerta, né? Então vamos esperar o chefe subir, que é o doutor Júlio, vamos esperar a opinião. Falei, chefe, fica aqui, vem cá, vamos rezar e vamos pensar. Se nós vamos tomar uma atitude, né, como plantonista do dia, porque tinha que estar tudo preparado. Sair do respirador vai ter que colocar de novo, então você tem que estar no ponto para não perder o momento. Então todo mundo alinhavou, discutiu, pensou, analisou, e a mãe falava comigo assim, doutora Filó, mas eu creio em milagre. Falei, eu também, sou boa nisso mesmo, creio nisso, você não tem noção. Não sobrevivi aqui dentro. E aí, pensamos muito, ponderamos. O chefe falou, então faz um raio-x, uma gasometria agora. Eu falei, agora? 5 minutos, está tudo pronto. Foi mesmo. Rápido, tudo rápido, né? CTI tem que ser tudo rápido. Tudo perfeito, raio-x perfeito. Não, mas da outra vez também estava perfeito. A cabeça é que não comandou. O tumor é posterior, não comandou. Vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance. Tudo bem? Tudo preparado, que se der errado, vai ter que entubar de novo. E todo mundo tem que ser esperto, ok? Todo mundo paralisado, né, gente? Vocês podem imaginar uma cena dessa, 8 horas da manhã, né? Vamos. Então vamos. Tiramos e deu certo. Acho que há muito tempo que eu não chorava assim, né? De emoção. De emoção. Porque ele via que ele respirava e ele fazia assim para mim com o dedinho, né? E eu falava, fica firme, vai cuspindo, vai dar certo, você vai aprender a engolir de novo, vai dar certo, nós vamos dar conta de tirar você daqui. Graças a Deus demos conta mesmo, né? E a mãe, mas não por nós, né? Pela graça, né? E aí a mãe chegou e eu estava de fora com o pessoal da comissão de infecção, e ela me olhou e falou, doutora, ele já desceu para a traqueostomia? Falei, não, você vai ter uma surpresa. Ela falou, já fez, doutora Filó? Falei, muito melhor. Ela falou, não é possível. Falei, o quê? A senhora tirou ele do respirador? Falei, nós tiramos. E ele deu conta? Deu. Ela deu um pulo em cima de mim, quase caiu eu e ela, né? E assim, chorava eu, chorava ela. E o pessoal da comissão de infecção chorava junto, né? Porque ela também abraçou todo mundo, chorava todo mundo, né? Porque essas vitórias não são nossas. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele está perto, Ele acompanha, Ele vê. Porque Ele está vivo. Então quando eu digo para vocês, e agora tá a notícia que eu tenho que está lá agarrado no celular, brincando, né? Fazendo joguinho, né? Agora já entrou no mundo, né? Então, quando a gente passa a ter um Deus vivo que participa, que diz, eis que estarei convosco todos os dias, você divide as decisões com Ele. Podemos fazer isso? Quando eu falo podemos, o plural não é só a equipe de CTI, Ele junto. O que nós podemos fazer agora? Fala isso com Ele, aonde na sua vida você acha que não está indo bem. Fala, Senhor, me dá a graça de te ouvir. Mais do que te ouvir, te obedecer. Mas eu não estou enxergando, tem importância não, Ele está vendo. E que Ele veja. A gente não precisa ver, mas a nossa confiança em Deus ela tem que ser incondicional. Porque às vezes a gente está igual Pedro, a gente voltou lá na pescaria. E Deus tem um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós. Não tenha medo, porque nosso Deus é ousado. E aquilo que Ele vai fazer através de você, Ele não vai fazer através de mim. A sua vida ela é única diante do Senhor teu Deus. Então não ponha limite a Deus.
Deixa Deus ser Deus. Isso é impossível para nós. O Deus que a gente crê é o Deus dos milagres. Mesmo que Ele não faça, Ele é Deus. Ele tem um propósito maravilhoso na nossa vida. A gente precisa de viver essa vida que Ele veio trazer para nós, transformada. Não vão ficar na mesmice da nossa vida. Vamos dar a mão a Ele e falar: Senhor, me leva para onde o Senhor me sonhou que eu faria, para aquilo que o Senhor propôs quando o Senhor me criou. Que eu não tenha medo de viver a sua proposta, que eu não tenha medo de ir, porque eu sempre falava com Ele: Jesus, até onde o Senhor é capaz de levar alguém que se entregue? É sem limite. Não tenha medo, Ele vai te fazer voar. Deus te leva a lugares que você jamais vai pensar em ir. Por quê? Porque Ele é Deus. E se Ele quer fazer uma coisa chegar, se Deus tem um propósito, quem pode cercá-lo? Ninguém. Ah, mas isso não tem jeito. Para nós, vamos colocar diante do Senhor. Se for da vontade do Senhor, Ele fará. Então a palavra hoje, o que eu quero que fique no coração de vocês, é entender que a sua vida dará um resultado espetacular. Qualquer obra na sua vida será de um resultado alucinado, se ele for, primeiro, algo que Deus assim também quer. Obedeça o que Ele quiser. Eu digo isso para vocês, que a minha vida sempre foi uma obediência. Para mim decidir ficar em Belo Horizonte, foi 1 ano de oração. 1 ano que eu fazia jejum toda sexta-feira, 24 horas com pão e água, muitas vezes mais com água do que com pão, missa diária, um rosário diário. Eu falava: Senhor, não fala. E Ele falou na reunião, quando eu tinha que dizer, quando eu tinha que dar a decisão, Ele falou. Ele falou, travando meu coração. E eu olhando para aquele povo que me oferecia muito dinheiro, eu falava: não posso aceitar, não vou vir. Eles foram atrás do meu pai e falaram: sua filha não gosta de dinheiro. E eu falei com meu pai: o pai, quando eles falarem isso de novo com o senhor fala: não, é porque além de mim, ela tem outro pai a quem ela deve obediência. E ele disse: não é para voltar, é para ficar em Belo Horizonte. Foi fácil? Eu digo para vocês que não foi. Diante de muito dinheiro que eu iria receber, mas a proposta era milionária, na minha cidade, eu fiz opção por nada, por Deus, né? Dinheiro financeiramente, se fosse comparar, não era isso. Mas o Senhor mandou ficar. E mais vale, como diz Pedro, obedecer a Deus do que aos homens. E Deus nunca faltou. Quando eu comecei a atender, que eu fiquei no Baleia, né, eles me chamaram para ficar na residência, eu ganhava somente pelas consultas. E a consulta do SUS era R$ 2,04. Os auditores do SUS achavam que eu atendia demais. Eu atendia mesmo, de verdade. Eu atendia, chegava mês a atender 800 meninos. Aquela pobreza lá, Taquaril, ali toda minha. Mas eles achavam que eu atendia demais, né? Então eles glosavam. E foi maravilhoso o que eles fizeram por mim, porque eles me ensinaram o que é misericórdia, o que é um Deus que não falha, um Deus que não abandona, um Deus que é providente, um Deus que é Pai. E eu vivia da misericórdia dele, vivo da misericórdia dele. Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo com a autoridade que eu experimentei, né? Eu não podia ligar para casa para falar: eu preciso de dinheiro. Mas eu tinha um outro pai, onde eu ia no Santíssimo e falava com ele: a conta não vai fechar. E ele nunca faltou. Aliás, Deus na minha vida sempre transbordou. E Ele sempre me deu muito além do que eu podia imaginar. Esse ano, quando eu recebi uma homenagem no Senado Federal, e fui uma das 20 mulheres homenageadas no Brasil, quando eu entrei no Senado, eu chorei e falei com Jesus. Eu cheguei ao Senado Federal para receber um prêmio por sua causa. Foi exatamente porque eu falo do Senhor que eu vim ser homenageada, indicada pelo presidente do Senado para receber um prêmio. Então, quem abriu todas as portas foi a obediência de um dia eu ter dado um sim. Eu falar:
Se Ele mandou ficar, eu ficarei. Como? Meu pai falou, como você vai fazer? Falei, aquele que me mandou ficar, não vai faltar. Então, nunca duvidem, porque Deus abre portas onde elas não existem. Quando Ele te leva a lugares que você jamais ousou chegar, é porque Ele é Deus. E se Ele queria que o meu nome dele chegasse até o Senado, que eu era representante, assim foi. Porque Ele quem quis. Nunca podia imaginar, tanto que quando eles começaram a ligar, eu falei com o meu sobrinho, isso é mentira, isso é fake, isso é mentira. Não acredito nisso não, que isso é mentira. Se não chegar um papel com o trem do Senado Federal aqui, eu vou falar, mentira, não acredito de jeito nenhum. Que homenagem, você está ficando doido? Claro que não, eu fiz o quê? Nada. Mas era por causa dele. É Ele. Então, a obediência, o escutar, mesmo que Deus demore, Ele vai falar de alguma forma. E vai fazer você entender. Por quê? Porque Ele te conhece. Então tem a forma como Ele vai falar com você. Ele não vai, uma alma aberta a Ele nunca vai deixar de usar. Porque Ele precisa de cada um de nós, no projeto da salvação, que a gente não consegue compreender, que é lindo demais e grande demais. A vida de cada um aqui é fundamental. E o que Ele precisa que você faça, ninguém irá te substituir. Ninguém. Então, quando Ele precisava de mim cuidando dos pobres, lá no Baleia, quantos anos, e quando eu achei que já estava muito pesado, nunca me esqueço, eu morava sozinha e eu ajoelhei para rezar o texto, que eu sempre rezei, e falei com ele, Senhor Jesus, sempre fui muito prática, né? minhas rezas é muito resumida. Falei, Jesus, presta atenção, está difícil, meu amigo, está difícil, o senhor está vendo tudo? Está difícil, mas se for possível, só muda, desde que, eu ponho condição para ele, desde que eu não saia do projeto do Pai na minha vida. Do Baleia para Santa Casa, né? Tudo igual? Né? Sai do entra no outro, né? E é assim, coloca o seu desejo, coloca a sua necessidade, mas coloca o seu amor, coloca a sua confiança e diga a Ele, eu confio que o Senhor me ama. Mesmo que eu seja tão miserável e possa te amar tão pouco, seja tão pouco grata às vezes por tanto que o Senhor faz. Mas quando eu digo isso para vocês, é porque minha história com Ele é uma história que Ele sempre junto, e Ele já me mostrou milhões de vezes que sem Ele é nada, mas com Ele, eu experimento Isaías. Ele faz, os jovens podem se cansar, mas aqueles que contam com o Senhor, voa com asas. Ele dá asa de águia, corre sem se cansar, e vão para frente sem se fatigar, porque não há explicação para a gente dar conta de fazer tanta coisa, a não ser pela presença de um Deus vivo, que é o nosso alimento e o nosso sustento. Então, quando eu digo tudo isso para vocês, de forma alguma é para enaltecer nada, mas é que vocês possam saber que Deus é de verdade, e que Ele age. E que Ele age na minha vida miserável. Na minha vida, quando Ele me pegou pela mão com 17 anos para vir aqui. Quando Ele me sustentou até então. Quando eu vim enfrentar uma medicina, que naquela época era cruel, uma vaga. E eu não podia ter erro. Se eu fizesse qualquer coisa, meu pai me punha para dentro de casa de novo, porque ele era bravo. E fez vencer tudo. E passei muita fome. E tive muita dificuldade. Mas junto com Ele. De quando eu comprava um sanduíche, eu dividia com Ele. Falava com Ele, para pegar metade, meio a meio. Porque Deus é Deus, Ele é vivo. Então é isso que eu quero que vocês aprendam assim. O que eu tiro hoje, que eu preciso aprender? A estar numa presença de um Deus vivo e a ouvi-lo. Porque para que a minha vida frutifique. Para que a minha vida, quando eu falo em frutificar, não é material. Somente Deus sabe se for material. Mas é com você como pessoa. Para que você possa se abrir à graça daquele que te quer grande. Porque Deus tem um olhar para nós que só Ele tem. Então, guardem isso no coração de vocês, né? Não fique parado no fracasso. Deixa Deus trazer um novo olhar.
Deixa Deus ter uma outra solução. Deixa Deus propor. Escute a proposta. Deixa Deus agir. Antes de encerrar, quero contar só uma história para você. Sabe como é que Deus é Deus, né? Muitos anos atrás, quando existia só, o celular ainda não existia, e a gente andava com um bip. Eu fui para o hospital, para Santa Casa, para uma reunião do CTI, e tinha uma criança da minha cidade, que eu tinha trago para cá, com tumor cerebral, tinha operado, e ela estava numa fase de quimioterapia, etc., radioterapia na Santa Casa, já não estava mais comigo no Baleia, e eu fui para a reunião. Então, em geral, os pais tinham meu bip, o telefone da Santa Casa, do meu consultório, e da minha casa. E eu fui para a reunião, e essa menininha saiu da radioterapia, da Santa Casa, foi de carro, chegou na Andradas, ela entrou em crise convulsiva, voltou, e essa mãe falou: gente, a Santa Casa não tinha vaga. Ela falou: preciso achar a doutora Filó, para que ela possa me ajudar. Isso era à noite. Uma mãe pobre, com uma ficha de telefone. Na época que existia ficha de telefone. Ela com uma ficha de telefone. Ela ligou para um único lugar que eu não estaria. No CTI à noite. E isso que ela contar é muito interessante, que ela fala que rezou e falou com Jesus: aonde que a doutora Filó está? Com uma ficha de telefone, ela ligou. Eu estava do lado do telefone, esperando o povo chegar para a reunião. Atendi. Ela falou: ô doutora Filó. Eu falei: o que é isso, menina? Ela falou: como é que você me achou aqui? Ela falou: depois eu conto para a senhora, mas Jesus que contou que só estava aí. Eu falei: ele é terrível mesmo. Ela falou: ô Filó, a menina está aqui passando mal, em crise convulsiva, não tem jeito, não tem dinheiro, não tem vaga, não tem como internar, como é que eu faço? Falei: como é que você faz? Que eu estou descendo, peraí que eu vou para dentro da ambulância. Voltei para o hospital, larguei a reunião, pus ela no hospital, fui embora com ela, voltei com ela para o hospital do Baleia, levei ela, ela contava no caminho. Falei: eu estava com tanto de telefone da senhora, eu não sabia que eu ligava. Eu falei com Jesus: onde que a doutora Filó está? Com uma ficha de telefone. Isso é coincidência? Não. A gente precisa entender que Deus participa da nossa rotina. Ele vem no nosso dia a dia. Ele vem na situação mais banal e te revela que Ele está ali, te olhando, cuidando, acariciando, falando: não desespere, estou aqui. Confia. Há um Deus, gente, maravilhoso que cuida de nós. Aprenda apenas a se fazer dependente dEle. E como diz um poema, peça a Ele: Senhor, me dê a mão e me cura de ser grande. Me faça pequeno e dependente de Ti. Somente dependente dEle. Porque somente Ele pode fazer na nossa vida o que a gente não ousa pensar. E lembre que o seu joelho, vai te levar aonde seus pés jamais pensariam ir. Louvado seja aquele que nos reúne. Bem, vamos abrir, quem tiver com a Bíblia, em Lucas capítulo 9. Quero comentar 2 versículos. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Se a gente fizer uma leitura superficial desse trecho, nós vamos achar que Jesus faz uma apologia ao sofrimento, né? Que Ele, na verdade, quer renúncia, sofrimento e dor. Mas não é isso. Na verdade, toda a missão de Jesus foi ao contrário, né? Foi exatamente o contrário. O primeiro milagre de Jesus foi devolver alegria nas bodas de Caná, quando Ele leva o vinho. E as inúmeras curas que Jesus fez em toda a Bíblia. Porque, na verdade, a única coisa que Deus queria trazer para nós era uma nova consciência, de nos despertar para uma vida.
uma vida de verdade. Então essa é a diferença do nosso conceito do que é vida e do conceito que Deus tem. Quando Ele nos convida nisso aqui, Ele fala: eu gostaria de convidar vocês a não viver por o eu estreito que vocês têm, por um ego estreito. Tem muito mais para ser vivido, é muito maior. É isso que Ele quer dizer aqui, né? Então, quando Jesus nos convida a renunciar, né? Renuncia. Quando Ele fala, quem quiser vir após mim, renuncie, negue a si mesmo. Não é negar aquilo que somos, mas é negar a ilusão daquilo que somos. E porque a gente vive num mundo de ilusão, né? Então a gente acha que é muito bacana, que é muito poderoso, que é muito. Temos uma ilusão em relação a tudo que nos cerca e desconhecemos o que é real em nós. Então, quando Deus fala, você precisa renunciar a viver só para você. Renunciar a ter uma vidinha onde você tem um ego absolutamente atrofiado, onde você vive a rotina das coisas, onde você, quando perdeu o sentido das suas coisas, e vive numa mera repetição, com uma vida absolutamente sem sentido. Você trabalha de segunda a sexta, descansa sábado e domingo, mas não faz nada com paixão, não faz as coisas com criatividade. Você vive vivendo um repetidor. Você levanta, bate ponto, corre, trabalha, repete, vai, volta para casa. Você faz a mesma coisa, seu carro já vai estar sozinho. Você faz tudo sozinho. Não há paixão naquilo que vive. É isso que ele deseja, que ele diz. Há algo a mais para que vocês possam viver. Mas enquanto vocês têm medo de viver, é o medo de Jonas. Deus chama Jonas para ir lá para Nínive. Ele fala, vou não. Quando você tem medo de assumir uma missão, quando você tem medo de viver algo que te cutuca, fala, faça isso. Você fala, nada, eu tenho medo. Vai ter um filho? Não, é o medo que eu tenho. Casa? Não, estou apavorado, dá até ré. Faz isso? Não, tem medo. Então o medo de avançar, o medo de fazer aquilo que a vida está te chamando. E aí a gente não faz nada, porque ficamos paralisados. Não desconhecemos o que há dentro de nós, a capacidade que há dentro de nós, e ficamos parados no nada. E vivemos uma vidinha bem mais ou menos por causa do medo. Porque não temos a consciência daquilo que Deus nos chama. Deus quer que a gente entenda que a nossa vida não resume a isso aqui que a gente vive, que é muito além. Então, quando a gente começa a tomar essa consciência, e Ele fala aqui que é tão lindo, quando vocês fizerem isso por mim. Então, quando vocês tomarem consciência que nós nascemos, fomos desejados, né, gente? Nós somos desejados por um Deus, amados por um Deus, sonhados por um Deus, para viver eternamente com Ele. Quando a gente pensa nisso, sua vida de consciência vai mudando, muda completamente. Aí você passa do que Ele fala da vida, da morte para a vida. Você começa a entender, aí todos os seus atos começam a mudar, porque você sabe que a sua vida não resume nisso, em viver completamente só para o seu ego, porque o tempo inteiro nós somos bombardeados, nós estamos no mundo, o tempo inteiro tem slogan assim, você merece, bem-vindo à República Independente de você mesmo, experimente, viva a sua vida, todos os slogans que nós somos o tempo inteiro bombardeados, é para poder exatamente viver na superficialidade. Viva só para você, que viva só aquilo que você quer, aquilo que você acha, aquilo que você deseja e seja feliz, somente. Se cada um de nós viver voltado completamente para o seu ego, para o próprio umbigo, será impossível os encontros, será impossível o amor, será impossível o diálogo. Porque nós vamos criar um mundo insuflado de ego. Já entrar em algum ambiente que tem tanto ego insuflado que você nem cabe, você tem que sair. Tem lugar que você entra, tanto ego insuflado, é melhor sair porque não cabe. Porque a postura é sempre de a vaidade, a soberba, a prepotência, aquela pessoa no próprio pedestal, tudo gira em função dela, ela ignora o resto, só ela existe, ela é a razão de tudo, ela é o umbigo do mundo. Tudo gira para ela, por ela, é a pessoa mais importante do mundo. Então, ela não enxerga ninguém, todo mundo é absolutamente indiferente a ela. Indiferente. Não existe nada mais importante que a felicidade dela, do que as coisas que ela quer só para ela e ela. Ilusão. Tudo ilusão. Porque tudo isso acaba, tudo isso passa. E a vida se resume nisso, cresce, fica maravilhoso, dinheiro, e depois acaba. E aí na hora que adoece,
E hoje me falaram, Filó, mas como que um vírus pode pegar uma pessoa, um jovem, que acabaram de ter um filho, uma família, mas depois que desejavam ter um filho, casaram, tiveram um menino. Olha que o menino chegou, brigava tanto que faltava se matar. Aí de repente aparece um vírus. E essa pessoa fica paralisada numa cama. Como é que pode isso? Falei, para a gente entender que a gente não é nada. É claro que essa doença tem cura. Chama-se doença de Guillain-Barré. Mas vai paralisando. Primeiro para as pernas, depois vai parando, para até parar de respirar, tem que ser entubado, depois vai melhorando de cima para baixo. Mas é um pânico. Você estava ótimo e de repente você para. E de repente, para poder lembrar que nós somos o quê? Muito mais do que a gente imagina. Somos maravilhosos. Somos um projeto inacabado de Deus ainda. Mas é porque nós estamos voltados tão para a gente que a gente não consegue ter dimensão do que Deus tem para nós. Então, enquanto a gente vive rodando para cima de nós mesmos, aqui, ó, voltado para o que eu quero, para tudo que eu quero, a minha vida é miúda, atrofiada. Sou infeliz. Insatisfeitos. Conhecem pessoas absolutamente infelizes com tudo que têm? Infelizes, não consegue ser feliz, trabalho não é realizado, trabalha e lamenta, faz tudo errado, não tem alegria naquilo que faz, não tem criatividade, não tem paixão naquilo que faz. E apesar de aparentemente ter tudo, você fala, minha filha, mas tem uma coisa errada. Aí é um sofrimento que você fala, mas esse sofrimento é sem sentido, minha filha. Por que você está nesse sofrimento sem sentido? Porque está no lugar errado, fazendo a opção errada. Porque não consultou aquele que te criou. Então está no lugar errado, não descobriu a vida que é verdadeira, a vida que é muito além do que você imagina, a vida que não encerra quando você morrer. Porque o dia que a gente descobre isso é muito diferente. A vida que não vai acabar quando você fechar os olhos. E que tem uma continuidade e é maravilhosa. É isso que a gente ainda não compreendeu. Então a gente vive mediocremente aqui, cultuando, segurando as coisas que a gente acha que tem controle. Ou ilusão. Controle de que nós temos? Nada. Mas temos uma falsa ilusão. Então quando Jesus fala, se você quiser vir mesmo, seguir, é após mim, é atrás de mim. Porque quem sabe o caminho sou só eu. Pedro até tentou explicar para Jesus como é que ele devia fazer. Jesus falou, Pedro, para trás. Para trás. Não é, você não pode me ensinar o caminho sou eu que sei. Mas aí a gente precisa sair disso, de estar voltado para a gente mesmo, e entender que nós podemos ter uma outra caminhada. Fala, Senhor, mas como é que eu vou aprender a me negar? Como é que eu vou aprender a carregar a minha cruz de cada dia? São as contrariedades, os desgostos, né? Aquelas coisas que você quer, não pode reagir como gostaria, porque nós estamos em caminho de santidade. Então nós temos que pegar as coisas e ver como é que Jesus trabalharia naquilo e trabalhar. Mas como é que eu posso fazer isso? Quando eu começo a reconhecer que eu tenho uma identidade. E que eu passo a viver a partir da raiz que eu tenho. Qual raiz eu tenho? Aonde eu estou enraizado? Para que possa aflorar dentro de mim aquele que habita em mim, que é o Senhor. Então no domingo nós tivemos oportunidade de rezar um salmo. E às vezes as pessoas não gostam de avaliar o salmo. Mas esse salmo, claro que tudo que a igreja coloca, ela coloca, porque a primeira leitura tem a ver com o salmo, tem a ver com a segunda leitura, tem a ver com o evangelho. Tudo é uma continuidade. Então, esse salmo, que é o Salmo 62, ele foi escrito por Davi. Quantos anos antes de Jesus? Se ele fala exatamente de Jesus. Há quantos anos antes? Quantos anos? E fala assim que o Salmo foi escrito por Davi enquanto ele estava na região, enquanto ele estava no deserto, na Idumeia. Isso significa que ele estava no mundo. É a nossa situação. É quando nós estamos no mundo. É quando nós estamos no meio disso tudo. E que a gente trabalha, fazemos as coisas, e a nossa alma, fala que a nossa alma tem sede. E eu fico perguntando, e quando eu meditava esse salmo, fiquei pensando, sede de quê que você tem? Verdadeiramente. Será que a gente tem sede de Deus? Porque às vezes a gente tem sede de fome, sede de dinheiro, de poder, de beleza, de fama, de tudo, mas que sede de quê? De que a sua alma se alimenta? Verdadeiramente, enquanto nós estamos nesse mundo aqui, sede de quê que você tem? Sede de quê? Porque que fala, a minha alma tem sede de vós como a terra sedenta. Aquela terra que está árida. E às vezes nosso coração está árido. Às vezes a gente não entende nada do que eu digo aqui e fala, essa Filó alucina com essas coisas de Deus, mas porque eu não sinto nada do que ela fala. E eu recebi um depoimento tão lindo de uma mulher que dizia, eu não entendi nada que você falava, ela falou para mim, porque eu ia à missa, não sentia nada dessas coisas que você fala, e eu rezava, achava que eu era católica, com meu marido e meus filhos,
Mas eu não entendi esse Deus vivo. Até o dia que Ele me deu a graça na hora da Eucaristia, e eu fui abrasada por um fogo, eu achei que eu ia morrer. Eu chorava tanto, eu entendi o que você diz, o que é esse Deus vivo que está do nosso lado. E aí passou, aí mudou tudo, aí descortinou todo mundo de entender o que é estar na presença de um Deus vivo. É ter sede dEle, é desejar essa sabedoria, desejar que Ele nos conduza. E aqui é tão lindo quando Ele diz que a minha alma tem sede dEle, mas a minha carne também vos deseja. Então é uma coisa que eu quero repetir, vou morrer repetindo isso para vocês. Quando aqui diz, a minha carne tem sede de vós. Quando eu digo a carne, é essa carne, esse corpo. Somos cristãos porque há uma promessa, que cada um de nós, esse corpo, vai ressuscitar. Compreendem? Você inteira do jeito que está, vai ser ressuscitada. A gente não compreende a dimensão disso, é grande demais. Esse corpo voltará inteiro. Melhorado, claro. Deus vai dar uma melhorada, claro. Mas nós, bacana, vamos ressuscitar. Fala, Filó, mas aquela pessoa morreu, ela foi destroçada. Os cães comeram, o crocodilo comeu o menino. Outro foi, cada um aconteceu alguma coisa. Como é que Deus vai devolver esse corpo? Santo Agostinho faz uma análise maravilhosa disso e diz: aquele que nos criou e nos tirou de onde só Ele sabia que a gente estava, e Ele nos tirou de lá e nos fez, Ele também nos buscará aonde só Ele sabe que estamos, porque diante dEle estamos inteiros. Isso é bonito demais, é para chorar, de emoção, de saber que um dia Deus vai nos fazer, vamos estar de novo todo mundo inteiro diante dEle. Então nossa carne tem que desejar esse Deus, a nossa alma tem que ter sede dEle mesmo inteiro, falar, meu Deus, a única coisa que me sacia é o Senhor. E aqui diz, desde de manhã, desde a aurora, Senhor, desde quando tem luz eu te busco, porque se Deus não fizer luz em nós, na escuridão a gente não vê Deus. Por que a gente já o busca? Porque Ele já iluminou cada um de vocês, Ele já trouxe luz para a sua vida, só por isso que você o deseja, senão você não o desejaria. Você já encontrou pessoas que falam assim com você, não entendo como é que você tem fé, eu não consigo sentir nada. Mas é porque a luz já chegou em você, por isso que você deseja esse Deus, você deseja loucamente. E Santo Agostinho fala que a gente está aqui nesse deserto, porque nós estamos aqui exilados de Deus. Então por isso que a gente fica perdido, voltado para a gente mesmo, sem saber o caminho, e fala, mas como é que eu me nego? E aí Santo Agostinho diz, porque Deus que nos ama, nosso Pai, abriu nesse deserto um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Isso é lindo, porque Ele nos deu o caminho que é Ele. É seguir Jesus, não à frente dEle, atrás dEle, vigiando os passos dEle. E Ele fala, e Ele nos deu um consolo, porque Ele nos deu os pregadores para poder nos falar da palavra dEle e nos alimentar nesse deserto, enquanto estamos a caminho. Então Deus cuidou de mostrar o caminho, de dar alguém que vai nos alimentando, para que a gente possa ter sustentação para chegar. É belíssimo. A gente apenas não compreende a dimensão, tanta riqueza que está numa liturgia, tanta riqueza, porque a gente não consegue compreender isso. Então aqui ele fala que como a terra é sedenta e sem água, eu venho, Senhor, te contemplar no templo, eu venho aqui para que o Senhor me veja, eu venho te louvar, bendizer teu nome e pedir, olha para mim. Olha por mim, Senhor. E hoje tão lindo na primeira leitura, eu fiquei tão encantada com a primeira leitura de hoje, que eu chorei na primeira leitura hoje, quando eu ouvi que, para que eu não deixe de dizer os nomes certos, né? Quando o povo, lá na época foi no livro dos reis, né? Quando Ezequias, a cidade estava sitiada pelo rei da Síria, e que ele mandou um bilhete lá com os mensageiros falando, nós vamos destruir vocês todos, vai morrer tudo, porque não passou ninguém, o rei da Síria era muito poderoso, vocês é o próximo povo que vai chegar. E ele fala assim para ele, não te seduzas o teu Deus em quem confias, pensando Jerusalém, que vocês não vão ser entregues na mão do rei dos assírios. Ezequias foi lá, pegou o bilhete, chegou dentro do templo e falou com o Senhor assim, presta atenção no que eu vou te contar. Presta atenção. Olha que coisa mais apaixonante, ele fala com ele. Ele diz, porque tu mesmo tens ouvido o que o rei da Síria, ele falou aqui com Deus,
tomou a carta, foi lá diante do templo e falou com Deus assim: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, Tu és o único Deus, Tu fizestes os céus e a terra. E ele fala: inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. É lindo. Ele sabia que estava diante de um Deus vivo. Abre, Senhor, abre o ouvido, escuta, inclina e me escuta. Abre os olhos e vê o que eu vou te contar. O que é esse falar de você? Falar que você não vai dar conta de nada. E aí é lindo porque ele fala isso diante de Deus, esperando uma resposta, e Deus manda, através de Isaías. Fala com ele: avisa o rei, que do jeito, na estrada que ele veio, ele volta. E na estrada que ele veio, ele voltou e não encostou no povo. Porque o nosso Deus é vivo. Isso é belíssimo. Mas é porque nós não acreditamos e tomamos posse de viver diante de alguém que cuida de nós. Porque aqui fala que a nossa alma vai ser saciada, vai. Como em grande banquete de festa, vai. É por Ele. É sabedoria que nos enche, assim como os anjos estão saciados da verdade, da beleza, da sabedoria. Busque o Senhor e você será saciado. Busque por Ele. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta. É completamente diferente de tudo. E aqui fala que a gente se esconde, porque o Senhor para mim é sempre um socorro, e eu me escondo nas vossas asas. Lembra quando Jesus olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir seus filhos debaixo da minha asa, como uma galinha recolhe seus pintinhos, e você não quis. Como é que a gente pode se esconder em Deus, ser guardada por Ele, saber que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele nos livra de todo mal, que Ele é a nossa segurança, que Ele é o refúgio, que Ele é a mão poderosa que me põe de pé e fala: anda. Por quê? Porque eu estou com você. É essa certeza desse Deus, por Ele, é por Ele que nós abrimos mão de nós mesmos para descobrir quem somos. Sai dessa ilusão. E é tão lindo quando fala que Ele realmente nos sustenta, e que nós estamos colados em Deus, como se a gente tivesse aderido a Ele, como se fosse um adesivo colado em Deus. O que nos cola em Deus? O amor. O que está escrito? Quem é capaz de me separar de Deus? Está escrito: nada. Nem sofrimento, nem morte, nem nada, nem tribulação, nada te separa do amor que Ele tem por você. Nada te separa. Nós estamos agarradinhos já nele, já está colado nele. Colado. Só faltamos tomar a consciência que somos dele. Que Ele nos ama, que Ele é colado em você e você colado nele. Toma posse dessas coisas e fala: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero andar atrás de ti. Eu quero a cada momento conseguir dizer não para a estrada larga do mundo, da estrada do poder, da sedução, da fama, das influências de pessoas importantes. Não quero esse caminho. Eu quero o seu caminho, que é estreito. É fácil? Não, não é. Mas é possível, porque Ele já trilhou isso antes de nós. Jesus não usou da fama que Ele tinha, Ele não fez do poder que Ele tinha para poder salvar as pessoas. Jesus não fez esse caminho. O único caminho que Jesus fez para salvar a humanidade, para chegar no coração das pessoas, chama-se solidariedade. E é esse caminho que, se a gente quiser seguir Jesus, nós temos que seguir. É esse caminho. Nós temos que entender que fomos criados por uma vida que tem uma dimensão que a gente não tem noção dela. O que é uma vida eterna no seu corpo? Eternamente. Podendo conviver com as pessoas que você ama. Parece uma coisa de gente louca, mas é por isso que você é cristão. Você é cristão exatamente por isso. Porque Ele te deu e te falou desse Pai que te ama e que te criou para uma vida sem fim. Numa alegria que nós não temos ideia dela. O dia que a gente entender isso, já falei, nós vamos andar na rua dançando e pulando. O pessoal falou: ficou louca. Fiquei. Descobri que eu tenho um Pai que me ama, que me criou para uma proposta maravilhosa. E aí nós vivemos e pensamos, a gente tem que se colocar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor me criou. Tem um propósito, tem um desejo na minha vida. Mostra para mim se a minha vida está correspondendo ao que o Senhor sonhou. Se não, dê a Ele a liberdade. Eu te falo, eu te dou essa garantia. Dá, fala com Ele. Fala: se não, eu te dou a liberdade, mas não pode ter medo. Eu te dou a liberdade. Muda a minha vida se ela não estiver de acordo com o que o Senhor quer. Tem coragem de fazer isso com Ele? Muda. Pode fazer o que o Senhor quiser. Vocês têm coragem? Mais ou menos, Silão. Mas vocês podem falar com Ele: se a minha vida, olha bem para os meus caminhos. Tem um salmo que diz assim: olha os meus caminhos, Senhor, se não estiver de acordo, se eu não estiver vivendo para o Senhor e estiver vivendo para mim, se eu continuar centrado em mim e não estiver com o meu centro no Senhor, muda. Mas tenha coragem.
Se a sua vida está mais ou menos, a vida inteira você fica reclamando, nada me acontece, as coisas não mudam, tudo na mesmice, tudo igual. Eu te digo, quer uma aventura? Fala isso com ele. Sua vida vai ser virada do avesso, mas é maravilhoso. Eu te digo, por que nós não temos coragem de dizer isso? Porque não confiamos no amor dele. Isso aqui é duro. A gente não confia que ele só quer o bem e o melhor. Hoje uma mãezinha pobrezinha, muito pobrezinha, falou comigo assim, custava me entender, a menininha dela operou do coração ontem, e eu falei, neném, tá bem, tiramos todos os drenos, tiramos a sonda, já desliguei os remédios, estou esperando ela acabar de abrir os olhinhos, não só me chutar para a gente poder tirá-la do respirador. Aí ela falava assim, mas ela tá bem mesmo? Eu falei, tá bem, só vê, daqui a pouquinho ela tá fora do tubo, tá ótimo, o coração ficou curado. E ela repetia, aí ela falou, ela não me entendia. Aí depois ela falava assim, mas também, né, doutora, eu pus nas mãos de Deus. Falei, pôs na melhor mão que existe. Ela olhava para mim e falava assim, a senhora concorda? Concordo plenamente. Na melhor mão que tem. Ela falou, Deus é bom. Não, Deus não é bom. Deus é maravilhoso. Ele falou, ele só quer o bem? Só, mas ele só quer o melhor. Por isso só pôs na mão dele, só vai dar o melhor. É, doutor, daqui a pouco você me entra no seu peito, mamãe, a senhora vai ver que espetáculo. Nem parece que me operaram do coração, um espetáculo, quando a coisa flui, é diferente. É assim, é. Deus é pai? Não, Deus é pai, mãe e todo parentesco que existe, ele é tudo somado. E ela ria assim, ela devia ter me achado, né, esquisita, né, como médica, falar essas coisas todas. Mas é verdade, a senhora vai ver o que vai acontecer amanhã, se Deus quiser, já estou dando alta. E aí ela olhava assim, como se não acreditasse, como é que aquilo que ela ficou sem dormir, angustiada, desde que o menino nasceu, sabia que o menino tinha problema de coração, de repente resolve, como no piscar de olhos. Mas é porque a gente não acredita na bondade desse Deus que nos faz chorar de emoção, que cuida dos mínimos detalhes da sua vida, que então, na hora que você tiver coragem, acreditar que Ele te ama nessa dimensão, você fala, por que eu estou perdendo tempo de viver para mim? Por que eu não estou vivendo exatamente para Ele? Porque Ele fala aqui, mas que vale o homem ganhar o mundo inteiro e se ele perde a própria vida? Quando ele fala da vida, é dessa vida de eternidade, dessa vida construída com Ele, de morar com Ele, de estar com Ele. Não se perca no nada, não se perca na ilusão. Nós não somos nada, nós somos muito com Ele. Ele que nos faz. Tenha coragem hoje de dizer, Jesus, eu quero confrontar a minha vida diante do sonho que o Senhor teve para mim. Não quero ter medo. Não quero ter medo. Mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo se minha vida estiver por encerrar. Eu queria ter mais um prazinho para fazer umas coisinhas com o Senhor. Não quero ficar dormindo. Porque uma das coisas importantes para isso é despertar, acordar. Deus deu 2 sonos, né, gente? Do corpo, que é importante para que a gente restaure as forças e trabalhe. Mas existe o sono da alma que é perigoso. Por isso que o Evangelho nos fala, desperta. Desperta é quando nós estamos longe de Deus. Quando a nossa alma está longe dEle. Então fala, desperta, acorda. Acorda que você tem um Deus, acorda que você tem um Pai, acorda que tem muito mais do que você está imaginando, que a sua vida é pouquinho assim. E às vezes a gente sofre quando tem uma perda, sofre quando separa, sofre quando alguém nos abandona, a gente sofre mesmo, mas a gente acha que a vida acabou. Se o seu umbigo estava voltado para lá, acabou mesmo. Mas quando você descobre que a sua vida é muito mais do que aquilo, mas muito mais, muito além, e que você pode se colocar nas mãos de Deus e falar, faça e cumpra agora o que eu ainda não cumpri, vocês vão ficar extasiados com o que Ele vai fazer. Não precisa ter medo de me olhar com esses olhinhos assim e falar, o que será? Onde será que Ele vai me colocar? Te digo, no melhor lugar. Porque não tem ninguém que te ama como Ele. Não tem ninguém que a mão te sustenta. Não tem ninguém que te guarda debaixo das asas dEle. E com Ele você voa para qualquer lugar. Medo de quê? Se Ele é Deus. Se Ele é seu Pai, que te criou e não vai causar nenhum mal a você. Que medo é esse? Desconhecemos o amor, não é? Nós vivemos com os amores mais ou menos, né? Já fomos tantas vezes traídos, enganados, ludibriados, que achamos que Ele também vai fazer a mesma coisa. Mas eu digo, se você tiver coragem, você vai ficar extasiada de poder viver com Deus. E hoje, quando a gente vem aqui para rezar, está escrito na 2ª carta de São Paulo aos Timóteos, e aqui no Salmo também diz, que a gente eleva as nossas mãos para clamar a Deus. Quando a gente eleva as nossas mãos para clamar a Deus, cuidado com que as nossas obras têm, com que obras nossas mãos têm realizado. A gente espera que sejam obras de amor, de justiça, de solidariedade, porque é diante dEle que eu vou levantar essas mãos e falar, olhe por mim. Olha o que essas mãos estão fazendo e me restaure.
Então, olha que quando a gente conversa, igual Ezequias foi conversar, a gente conversa com Deus vivo. Temos que ter a audácia da fé desse profeta, a audácia da fé. Chega diante de Deus, conversa, como nós estamos conversando aqui, fala, vou contar uma coisa para o Senhor, que fiquei sabendo. Falaram que vão nos destruir porque o Senhor não é de nada. Fala. É assim que a gente conversa com Deus. É de igual, pode dizer que Ele te escuta e Ele vai te responder. Aqui Ele achou um outro profeta para responder, respondeu através de Isaías. Ele vai arrumar alguém que vai te dar a resposta. Ele é vivo, Ele escuta e Ele vê. Experimenta isso. Tenha coragem de passar a sua vida diante dEle e fala, Jesus, eu estou vivendo, eu falo com Ele, já vivi mais da minha metade. Muito mais. 2/3 da vida já concluí, eu tenho certeza. Falo com Ele, aproveita enquanto eu ando, falo, enxergo e usa. Pode me usar. Para que eu não esteja diante do Senhor e na hora que eu estiver diante do Senhor, eu tenho que abaixar os meus olhos e dizer, não fiz. Mas que o Senhor me dê a dignidade de conseguir ser filha de verdade. Lembrem do que vocês são, filhos do Altíssimo. Não qualquer filho, filho amado. Então observa se a sua vida corresponde a essa identidade. Ser filho de Deus. E aí o nosso compromisso de andar nos passos de Jesus, atrás dele. Prestem atenção. Vamos parar de pensar só em nós. E vamos nos colocar à disposição de viver o reino dele. Levar o amor, solidariedade, fraternidade, o melhor. Leve o melhor para as pessoas que ainda não conhecem isso. Mas não precisa falar. A gente precisa aprender a atrair as pessoas pelo amor. É a sua doçura. Uma gota de mel atrai mais do que um pote de fel. Atraia com uma gota de amor, uma gotinha. De doçura, uma doçura. As pessoas virão atrás para saber por que eu sei assim doce e diferente. Aí você conta onde é a fonte de doçura. Fala às pessoas, leve elas para experimentar qual é a fonte. Que Deus nos dê essa graça, não é? De a cada dia, a cada manhã, renunciar a nós mesmos, ao nosso ego, a ser tão inflados, até achando que a vida gira em torno de nós. E ter coragem de levantar para viver um projeto maior, um projeto audacioso. Que vocês não tenham medo da missão, não tenham medo dos desejos que estão guardados no coração de vocês e vocês não realizam por medo. Não tenham medo de fazer o que Ele sugere que você não tem escutado. Faça, peça aprovação a Ele e não tenha medo. Se Deus fala sim, pode fazer, que é sucesso certo. Que a gente possa a cada dia mais confiar no nosso Deus, de amor e de misericórdia, entender que por Ele vale qualquer esforço. Por Ele, nós gastamos a nossa vida. Por Ele, nós nos consumimos. Realmente é por amor. Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Descubra quem você é. Acompanhe. Vamos abrir o Evangelho em João capítulo 13, o versículo é o 35. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus diz assim: Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu pergunto para vocês, qual é a sua identidade? Se você tiver que se identificar, o que te identifica? Se vocês rever um filme muito antigo, ou rever uma peça de teatro, que vocês ainda conseguem buscar isso pela internet, que chama-se Covades. Chega um jovem perto de Pedro e fala com ele assim: Atenas nos deu sabedoria, Roma nos deu a força, e a sua religião nos dá o quê? Pedro diz a ele: o cristianismo dá o amor. Essa é a resposta que nós podemos dar hoje? Porque tem pessoas que você olha e você sabe exatamente qual é a identidade dela, não é? Então, se ela torce por um time, você sabe que às vezes até o brinco dela é do time. Então, ela carrega aquela identidade. Se é uma empresa que ela trabalha, às vezes é a roupa da empresa, o crachá da empresa. Mas nós aqui nos definimos cristãos.
Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade profunda nossa? Eu acho que a gente precisa aprender a se perguntar, porque nós esquecemos de perguntar. Nós paramos. Se nós fomos criados no amor, por amor, para viver o amor, por que é tão difícil amar? Porque quantos de nós já escutamos isso aqui milhões de vezes? E por que a gente continua exatamente no mesmo lugar? Parece que Jesus não falou isso para nós, não. Falou para aquele povo de lá. Ó, nisto vão reconhecer que vocês são discípulos pelo amor que vocês têm. E a gente ignora esse assunto. Por que é tão difícil desejar o bem? Por que é tão difícil fazer o bem, querer o bem? Vocês podem observar que como é que é difícil, como é que às vezes a pessoa conta que conseguiu uma coisa bacana e você fica com uma dorzinha de cotovelo. E aí, gente, será que a gente não vive isso porque a gente não crê que isso é uma verdade? Será que a gente acha que isso que Jesus falou é uma utopia? Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Porque a forma como eles viviam, eles falavam, esse povo parece com aquele que eles contam. Que é o Cristo? Então é cristão? Será que esse mesmo povo nos olhasse hoje, nessa comunidade, falaria a mesma coisa? Será que a nossa identidade mais profunda tem sido amor? Eu acho que, na verdade, nós temos nos esquecido de nós mesmos. Nós estamos vivendo uma vida tão repetitiva, tão corrida. Nós estamos fazendo as coisas tão mais ou menos, que nós já até esquecemos que nós somos únicos. Um ser original e, mais importante que isso, sagrado. Nós esquecemos da nossa sacralidade. Nós nem lembramos quem habita em nós. Então nós nem reconhecemos aonde está a nossa fonte. Nós esquecemos. Por isso tanto mau humor. Por isso tanta dificuldade em cuidar do outro. Quando Jesus está falando desse amor aqui, ele não está falando do amor caridade, não, gente. Ele está falando do amor ágape. É o amor sem interesse. Eu vou cuidar do outro quando aquele outro não tem nenhum valor. Mas, na verdade, é porque eu quero cuidar do outro que me promove. Ou cuidar daquele que vai depois, vamos ver o que ele vai fazer por mim. Não é esse amor interesseiro, não. Quando Jesus está falando desse amor, que é o amor dele por nós, é o amor sem interesse. Porque o que nós temos de valor, nós, seres humanos? Nada, gente. O que nos faz ter valor? É o fato de Deus nos amar. Por que nós temos valor? Porque Deus nos ama. Quando não somos nada. E aí Ele pode nos criar. E Ele pode nos fazer voltar e nos convidar a ser aquilo que a gente já esqueceu que somos. Que nós esquecemos aquilo que somos. Então nós perdemos a nossa identidade. Perdemos a identidade mais profunda, estamos misturados e confusos com o mundo. Esquecemos que os filhos dele são sagrados. Perdemos essa noção. Observa como é que nós estamos conduzindo a vida. Observa como é que nós estamos tendo cuidado com a vida do outro. Então eu fiquei perguntando por quê? Nós já escutamos isso tantas vezes. Por que a gente não consegue verdadeiramente amar? A gente deveria preservar alguma coisa das crianças. E essa fase do porquê, que tem aos 3 anos de idade, a gente deveria manter. Por que, Senhor, que eu não consigo te amar? Por que eu não consigo amar o meu irmão de verdade? Não é falso, não. De verdade, sim. Estar realmente interessado, rir com o que ri, chorar com o que estão chorando. É de verdade. Entender e viver o problema do outro, ajudar o outro, se empenhar no outro. Por que eu não consigo? É porque, na verdade, tudo passa por uma coisa chamada consciência. Nós não vamos caminhar na nossa vida espiritual enquanto não tivermos consciência. Primeiro, consciência que Deus é real. Deus não é ideia. Deus é de verdade. Graças a Deus. Ele é de verdade. A vida é eterna, é real. A morte não tem a última palavra, é real. Eu vou me encontrar com Ele, é verdade. Há algo muito melhor nos esperando, é verdade. Ontem, quando eu acompanhava uma criança que demorou uma manhã para morrer, foi uma manhã. Quando o pai chegou perto de mim e me olhou, eu disse a ele foi correr em outros campos. Foi subir em outras árvores.
Mas é porque eu tenho certeza que ele fez isso. Tem um lugar muito mais bonito que eu aguardava. Ele era muito levado, então está correndo. Está brincando em outro lugar, porque creio. Então, se isso é uma verdade, se isso é uma consciência, nós vamos entender que isso aqui que Jesus falou não é uma utopia. Ele crê de verdade que nós somos capazes disso, por isso ele fala, amarás. Porque ele sabe que um dia nós iremos amar. Então, tudo isso passa por uma construção. Então, quando eu desperto a consciência para a presença de um Deus na minha vida, eu passo por uma construção. E a construção em mim, ela tem que ser feita solidamente. Por isso que eu quero que vocês grifem Apocalipse. Muita gente tem medo de abrir Apocalipse, mas não tenho. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 18, quando João tem uma visão da Nova Jerusalém, que ele fala que vai ter uma Nova Jerusalém, vai ter um novo céu e uma nova terra, que na verdade talvez não tenha que ter um novo céu e uma nova terra, mas tem que ter um novo olhar. O mundo vai ser exatamente o mesmo. O que vai mudar? É a forma como eu olho. É isso que tem que ser transformado. Então, na verdade, aqui eu tenho que passar, para que eu possa cumprir isso que Jesus falou, eu tenho que me construir. Quando João fala dessa construção da Nova Jerusalém, ele está falando da construção de cada um de nós. Somos nós que vamos ser construídos. Porque eu não vou chegar em Deus se eu não tomar consciência do que eu sou. Não se iludam. Então é isso que ele diz aqui, ó, é lindo, grifem isso, porque é muito bonito quando ele fala da construção da Nova Jerusalém, e ele fala que o material da muralha é jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Essa será a nossa imagem, nós vamos chegar nisso. E olha que belo, ele fala assim, os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisósparo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Vocês vão falar, Filó, não entendi nada disso. Mas é porque, na verdade, cada uma dessas pedras, ela está relacionada com o nível de consciência daquilo que somos. Vocês vão entender como é que isso aqui é bonito. Isso aqui é lindo. Então, na verdade, ele está falando de como é que a gente vai sendo construído. Por que as pedras são preciosas? Porque nós é que somos essa pedra bruta que vai ser trabalhado. Somos nós, somos as nossas qualidades que serão trabalhadas. Quando Deus olha para nós, fala que pedra bruta, eu vou trabalhar. E a primeira pedra que ele vai trabalhar é a pedra jaspe. Isso significa que eu me reconheço. E eu me amo a partir do momento que eu me reconheço. E o problema é eu me amar naquilo que eu sou. Eu reconhecer que eu não sou exatamente aquilo que eu queria que eu fosse. Mas eu tenho luz e tenho sombra, mas eu não gosto desse lado ruim meu, mas eu tenho que reconhecer que isso faz parte de mim. Então eu me amar com as minhas imperfeições, com os meus defeitos. Então quando eu amo isso que nem eu gosto, não é a imagem que eu gostaria de ser, e que eu aceito isso, que eu consigo entender isso em mim, e que eu aceito, eu passo para a pedra safira, já é o meu próximo alicerce, que eu vou conseguir aceitar a minha genética. Não era nessa cidade que eu queria ter nascido. Eu aceito a minha história. Eu aceito todo o código que eu vim. Aí eu me aceito com todas as minhas imperfeições. Eu me aceito. Quantas pessoas não se aceitam? Então elas não se amam porque ela é baixa, ela quer ter 1,80m, ela tem 1,50m. Ela tem o cabelo liso, ela quer ter cabelo anelado. Tem cabelo anelado, ela quer ter cabelo liso. E inúmeras coisas que as pessoas não se aceitam. Porque isso vai ter repercussão para frente. Então, se eu consigo entender que eu sou essa mistura mesmo, e eu me aceito com toda a minha história, com toda a minha genética, eu vou passar por uma outra parte, que é a outra pedra, que é a calcedônia, aonde eu confio naquilo que eu sou. E sei que eu sou isso, sou luz e sombra.
E aí eu passo a ter uma segurança daquilo que sou. Aí eu dou conta de enfrentar qualquer coisa na vida. Mas enquanto nem eu sei quem que eu sou, qualquer vento que vem me derruba. Mas quando eu tenho consciência de mim, fica mais fácil enfrentar as coisas. E aí quando eu já sei daquilo que sou, me aceitei naquela história toda, me entendo, me respeito, eu sou capaz de passar para a esmeralda, que é uma pedra tão linda, e eu posso começar a trabalhar o desapego de mim mesmo. Como é difícil trabalhar o desapego, não é? Ser desapegado de nós. Como é que você sabe que você já desapegou de você? Padre Léo ensina uma coisa fantástica. Dizer que a gente sabe que a gente está desapegando da gente. Quando você sabe analisar como que você reage quando você é criticado e quando você é elogiado. Quando a gente é elogiado é bacana. Quando a gente é criticado, você quer matar o colega. Falou mal de você que não entendeu a história. Então diz Padre Léo que quando alguém fala mal dele, fala, sabe que Padre Léo é assim? E fala, só assim? Não, minha filha, você não sabe de nada, sou muito pior. Mas é muito pior, você conseguiu ver só um pedacinho, isso é muito bom. Porque eu sou muito pior do que você está imaginando. E se quando alguém te elogia, você fala, sabe o que ele falava nas palestras dele? Viram o que Padre Léo fez? Fala, não, quando vocês ficarem sabendo de alguma coisa boa que eu fiz, tenham certeza que quem fez foi aquele que habita em mim. Então, é uma consciência de que não é aquilo que pensam de mim que determina o que eu sou. Porque eu vou ter pessoas que vão me amar e pessoas que vão me odiar. E que não é o elogio do outro que vai fazer com que eu ache que eu sou bacana, porque eu tenho certeza que eu sou um nada. Então, quando você tem imagem que você é absolutamente nada daquilo, você só tem valor porque Deus te ama, porque fora disso é um pano de chão, é um pó. Aí você passa a ser dono da situação, porque o que o outro vai falar, vai te elogiar, vai te aplaudir, você fala, coitado, está enganado, está achando que eu sou bacana, não sou nada. Mas é a partir desse momento que a gente vai entendendo essas coisas, então eu vou sendo construída. E aí eu não vivo mais na mão do outro, porque eu vou viver porque ele me elogiou, mas eu vivo a partir de uma consciência daquilo que, o que eu sou é aquilo que ele já fez em mim. É o que eu já construí em mim. Isso é muito bacana, porque quando eu me formei, agora eu já posso passar e mudar de etapa. É tão lindo, porque isso aconteceu com Adão. Adão, antes de ter Eva, o nome dele era só Adão. E na língua hebraica só tinha 40 caracteres e era traduzido como o quê? Então ele era uma coisa. Quando Adão tem Eva, ele passa a ser Adão. E aí são 50 caracteres e ele passa a ser quem? Quem eu sou? Como é que eu vou passar a ser quem só a partir da minha relação com o outro? Então, quando eu já me construí até na esmeralda, eu passo para o segundo estágio. Porque agora minha pedra bruta já foi talhada, agora eu consigo me relacionar. Porque só a partir do momento que eu sei me amar, me aceitar, confiar em mim, eu vou poder fazer isso com o meu irmão. E aí a primeira pedra da nova relação é a pedra sardônica, que eu vou reconhecer o outro como diferente de mim. Não é porque eu penso dessa forma que o outro tem que pensar igual, pois ele é diferente. E que bacana que ele é diferente. Que ele pensa de um jeito diferente. Não é? Então, eu passo a reconhecer a alteridade, entender que o outro é outro. E quando eu dou conta disso, eu mudo de camada, né, e vou para a pedra cornalina, onde eu também aceito isso. Eu aceito essa diferença. E entendo que se você não pensar como eu, o que você pensa me acrescenta e não me subtrai. Então você complementa aquilo que eu acredito. Ou não, e a gente vai poder ter uma conversa sobre isso, e isso acrescenta, as diferenças acrescentam. Não temos que ser todo mundo igual, isso é muito lindo. Mas eu só consigo ver isso no outro a partir do momento que eu já vi isso em mim. E depois de reconhecer e de aceitar, eu vou para a pedra que é a crisólito, onde eu vou confiar. Ou palavrinha difícil. Como é que nós vamos construir uma nova sociedade sem confiança? Nunca. Hoje em dia ninguém confia em ninguém, mulher não confia em marido, marido não confia na mulher, os filhos não confiam em pai e mãe, a gente não confia em nada. O povo incomungado dentro de uma igreja, não deixa a bolsa no banco, carrega a bolsa, começa a observar. E nós estamos dentro de uma igreja, teoricamente de irmão, teoricamente para se amar. Eu estou falando mentira? Não, não estou. O povo vem para filho de comunhão, carrega tudo que trouxe, e fala, Jesus, vai prestando atenção.
Essa é uma comunidade, amigo. Teoricamente, que a base é amor. Então, observa como é que nós estamos vivendo um mundo de desconfiança. Tudo tem que estar assinado, carimbado, né? Registrado em cartório. Porque palavra, isso não existe mais. Mas você falou não, aquele dia não estava bem. Não tem mais palavra. Mas eu te dei, não deu palavra nenhuma, isso não funciona mais. Então eu não consigo confiar no outro. Como é que nós temos que reconquistar? Como é que nós vamos construir uma verdadeira nova civilização sem confiança? Não tem jeito, tem que confiar uns nos outros. Porque só quando eu estiver confiando que eu vou para outra pedra do berilo, que é a fidelidade. Como é que eu vou ser fiel ao outro se eu não confio? Como é que vai ser essa fidelidade se eu não tenho confiança nenhuma nele? Ou nela? Ou na vida? Ou nas coisas? Observa como é que isso é uma construção lenta, porque em cada uma dessas etapas da nossa vida nós temos que desenvolver uma nova forma de consciência. Nós temos que trabalhar em nós essa pedra que somos. E aí quando eu consigo me aceitar, me harmonizar, conviver com o outro, eu vou chegar na minha final da minha caminhada da construção, aonde eu vou tomar conhecimento daquele que habita. Qual é aquele que habita em mim? Então, a primeira pedra é o topázio, quando eu reconheço que eu não fui eu que me criei. Eu não sou a minha fonte de vida, mas que alguém me fez. Que eu tenho uma outra fonte de vida, que é Deus. E quando eu reconheço, porque eu posso só reconhecer e falar, tudo bem, você é a fonte de vida, você me gerou, me criou, mas eu não quero conviver com você. É uma opção. E tem pessoas que querem viver como se Deus não existisse, e é uma opção. E a gente respeita essa diferença. E a gente reza para que a pessoa acorde, não é? Bem, quando a pessoa já reconheceu, nós vamos passar para a pedra, que chama crisósparo, aonde eu vou adorar a Deus, onde o meu espírito se abre ao espírito dele. Então vou viver em adoração. Depois eu vou viver, quando eu reconheço que eu adoro, eu passo para a pedra de jacinto, aonde eu vou confiar em Deus. Quantos de nós já chegamos nessa pedra? Mais ou menos, filó, a gente confia desconfiando. A gente acha até que ele é bonzinho mesmo, bacana, mas mais que, será que... Eu dizia para uma mãe semana passada, ela disse, quando eu falei, seu filho não vai voltar, ele vai morrer. Não vai dar conta, por toda a experiência que a gente tem, não vai dar conta. E ela falou, eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham de tudo isso que a gente está conversando. Ela disse assim, doutora, eu confio na misericórdia de Deus. Falei, muito bem, então vamos partir da misericórdia. E se amanhã ele não estiver de pé, sentado, conversando, a misericórdia de Deus deixou de existir? Isso é coisas que a gente tem que se perguntar. Eu confio ou não confio? Eu entrego ou não entrego? Eu sei que mesmo que ele não faça aquilo que eu quero, que ele vai quebrar os meus sonhos, que ele não vai resolver aquilo do jeito que eu quero, eu sei que ele é o melhor e é o Senhor. Gente, isso não é fácil, não. Essa confiança ela é provada no fogo. Quando eu falei com eles, a única forma de vocês afirmarem que Deus é o Senhor e confiar nele agora, que o barco está virado do avesso, nós estamos tudo afogando. Porque enterrar um filho de 4 anos, perder um filho de 4 anos, não é mole. Essa idade é apaixonante. Então, quando eu disse isso para eles, falei, vocês creem? Né, a conversa foi tão pesada que eles falaram, podemos interromper? Falei, claro, amanhã continuaremos. Né, vai aprofundar tudo que a gente falou, porque falamos de vida e falamos de forma pesada, mas falamos o que é real. E é nesse momento que eu fico lembrando de Jesus com Marta falando, Marta, você acredita que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, Marta? Você confia nessa palavra? Vocês só vão responder isso o dia que vocês estiverem enterrando alguém que vocês amam. Fora isso, vocês não vão acreditar nisso, não. Fora isso, essa pedrinha ainda vai demorar um tempo para vocês terem uma confiança nele incondicional. Incondicional. Porque é essa confiança que nós temos que construir. Falei, eu creio, Jesus. E sei que é assim. Mas não é fácil, né? A gente sabe que a gente é trabalhado, né? Em todas essas coisas. E aí quando eu já reconheço Ele como meu Senhor, que eu já o adoro, que eu já confio, aí eu passo a viver a última pedra, que é a ametista, que é o meu amor com Ele, o amor participação. A partir de agora eu posso ser o braço dEle, as pernas, o olhar, o coração. Aí agora eu participo da obra de Deus. Agora eu estou com Ele e falo, agora não sou eu que vivo, é o Senhor que vive.
Agora só pode fazer o que o Senhor quiser. Mas para que a gente possa viver essa construção, porque aí é o que o que João fala aqui no início, não é? Que a cidade, ela é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Porque aquele que habita em nós é pura luz. E quando é que nós vamos permitir que essa luz seja mostrada? Quando é que nós também vamos nos transfigurar? Quando é que foi que Jesus transfigurou? Quando ele subiu na montanha, quando ele entrou em oração. Então, para que isso seja construído em mim, o que nós precisamos? De momentos fortes de oração. Porque é nesse momento que eu vou experimentar, eu vou mergulhar nesse mistério que é a minha relação com Deus. Isso é um mistério. E quando eu mergulho nisso, e que eu estou ali vivendo essa experiência, será que eu tenho a coragem de passar para a minha vida essa experiência que eu vivi sozinha com Ele? Será que eu não vou ter medo das pessoas falarem, essa é uma doida? Nos criticar por tudo isso? Será que a gente tem coragem de assumir o que crê? E de viver esse amor incondicional como Ele pede? Como Ele fala, é assim que vocês serão reconhecidos, porque vocês já serão capazes de amar? Será que a gente não tem medo de ser trabalhado, igual eu coloquei essas coisas aqui todas para vocês, que às vezes a gente tem medo de ser trabalhado? Mas se a gente não tiver esses momentos profundos que nos chamam e nos mostram a consciência daquilo que somos, daquele que habita em nós, porque o dia que a gente permitir, está escrito, né, em Isaías, não terá mais necessidade de sol para te iluminar. Você não precisará de outra luz, porque o Senhor será a tua luz. Isso é lindo. Mas quando é que Ele vai ser a minha luz? Quando é que as pessoas vão olhar para mim e vê-lo? Quando eu fizer essa caminhada. Quando eu permitir essa nova Jerusalém ser construída. Isso é um trabalho, gente, de consciência. Eu preciso caminhar nisso. Essa palavra que Jesus disse, ela é uma palavra para mim. É uma palavra para cada um de nós. Quando Ele diz, vocês só serão reconhecidos pelo amor, como é que nós vamos revelar esse Jesus ao mundo? Se não for pelas nossas atitudes de amor. Mas eu falei com vocês no início, não o amor caridade. É o amor que desinteressado. É o amor que eu olho para o outro e vejo ele como irmão. Nós todos vindo de uma mesma fonte. Nós ajudando um ao outro a caminhar. Cuidando daquele que não tem menor valor. Quando é que nós vamos ter essa coragem de deixar a luz passar? São Francisco, quando ficava muito tempo conversando com Deus, quando ele saía, as pessoas não conseguiam vê-lo, de tanto que ele brilhava. Porque ele revelava no fundo quem ele era. Tem algo aí escondido dentro de nós. Está escondido porque nós não permitimos vir à tona. Que é Ele, que é esse amor. Nós não somos só essa aparência não, gente. Nós temos que transfigurar, nós temos que ir além disso. Por isso eu vou pedir sempre para vocês disciplina com oração. Buscar e caminhar cada vez mais em oração. Ter cada vez mais momentos só você e Ele. Mergulhar nele. Ter isso para que você comece a descobrir quem você é. Para que você não fique por esse mundo mendigando nada. Vivendo de esmola. De esmola que eu te falo de afeto. De esmola de relações. De tanta vida mal vivida. De tantas pessoas que você está encontrando que não tem sentido na vida. Deprimidas, né? Ou tomando antidepressivo, porque está no passado, ou tomando ansiolítico, porque é a ansiedade do dia de amanhã. Eu estou falando mentira? Não. O ser humano está assim, ou está no antidepressivo, ou está no ansiolítico. E no presente, ninguém. Falo, gente, é tão melhor viver hoje, e ver o que tem para hoje. E que o dia de hoje eu possa ter uma atitude de amor, procurar viver no amor, a cada dia. Procurar relacionar em amor com as pessoas que estão perto de mim. Vamos nos avaliar hoje. Vamos parar para nos avaliar. Para ver como é que está essa caminhada nossa como discípulo. Porque como discípulo de Jesus, e somos muitos aqui, nós somos chamados a viver isso. O que Jesus espera de nós? É que a gente consiga viver esse amor que Ele viveu por nós. Que a gente dê testemunho desse amor e fala com as pessoas, vale a pena. Essa história não é um conto de fadas, é de verdade. Deus é real. A proposta para a nossa vida é maravilhosa. É proposta de eternidade. Nós precisamos aprender a amar.
sem medir, sem dosar. Amar. Desinteressadamente. Amar pelo amor. Porque simplesmente porque ama. Sem falar, mas eu devo, não devo, ele merece, não merece. Porque se Deus fosse avaliar o que a gente merece, o que a gente ia ganhar? Nada. Então, o nosso modelo é muito forte, porque é Ele. Então, é essa consciência que, através das atitudes nossas, aonde você estiver, é que você vai poder mostrar aquilo que você é, nas suas pequenas atitudes, é que você vai fazer as pessoas ficarem atentas para que existe uma outra realidade, que é de verdade. Vocês podem imaginar o que aconteceu no CTI ontem. Os residentes, as novas, as alunas, as que ainda não são residentes, as que estão formando, as que são acadêmicas, quase mataram as mães ontem, tanto que choraram de acordo com a cena que elas viram. Eu sozinha com a criança, porque os pais não deram conta, ninguém dá conta, porque diante de alguém morrendo as pessoas fazem sinal da cruz e passam. Mas não tomam consciência de estar ali em oração, ajudando o outro a ir. Mas você tem que crer, não é? Tem que crer profundamente. Tem que saber para onde você está direcionando. Foram muitos terços, muitos, mas é muitos ontem. Foram muitas horas. Então, é viver com a fé que ele que acredita. Hoje elas vieram conversar e repensar tanta coisa na vida delas. Eu falo, repensem as atitudes, repensem a sua vida, mas a partir de um modelo que é Jesus. Entendendo que essa vida nossa é maravilhosa se soubermos olhar. E que viver no amor não tem preço. Tentar trabalhar esse amor por nós primeiro, e pelo outro, e por Ele, isso é viver o paraíso. Vamos pedir a Jesus que nos conceda a graça de entendermos em que ponto estamos. Porque talvez o nosso ponto esteja em nós mesmos. Talvez a gente não tenha dado nenhum passo nisso que Jesus nos pede de amar, porque ainda não somos capazes de nos amar. Deus, Ele confia tanto em nós, que uma das frases de maior confiança de Deus, descrito no Antigo Testamento, é quando Deus Pai fala para Abraão assim, vá em direção a você mesmo. Então é isso que Ele fala para nós hoje, vá em direção a você mesmo, vá ao extremo da sua humanidade, descubra quem você é, para que você descubra aquele que habita em você. Vá ao fundo. Eu sei que você vai e vai voltar. De um outro jeito. Então que a gente não tenha medo de se conhecer, de se amar. Não tenhamos medo do outro, de conhecer o outro. E que a gente não tenha medo de se entregar a Deus. Porque esse amor que Ele nos propõe, que Ele nos dá, é sem preço. Então que vocês, que todos nós essa semana a gente possa pensar muito nisso. Em que ponto da minha caminhada espiritual eu estou? Em qual pedra? Releiam essas pedras lá de João. Qual caminho que eu estou? Qual alicerce que eu já consegui fazer para mim? Às vezes eu não consegui nem me reconhecer, nem me aceitar. Então eu preciso às vezes eu preciso começar a pedir a Deus que trabalhe muito comigo lá atrás, para eu poder conseguir fazer uma caminhada com o outro. Isso é belíssimo. O dia que a gente conseguir isso, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Haverá um outro olhar. Não se esqueçam que nós somos o templo vivo de Deus. Ele irá habitar em cada um de nós. É Ele que fará tudo novo a partir de nós. Não sem cada um, mas conosco. Ele quer conosco. E Ele não descansará enquanto Ele não buscar um por um. Porque vocês são muito preciosos. Vocês são únicos, amados e sagrados. Reconhecer que é filho dEle já é o primeiro ponto de ser transfigurado. Não se esqueçam disso. E nunca não pensem que vocês são menos do que isso, porque não são. E a partir dessa consciência vai surgir ou ressuscitar muitos de vocês que já morreram na alma. Ressuscitem. Há um amor que nos espera para nos reconstruir e nos fazer lembrar aquilo que somos e que esquecemos que somos. Feche seus olhos. Não tenha medo de estar diante do Senhor, rasgado, nu. Conta para Ele em que alicerce você está, que pedra você está, quais são as dificuldades que você está tendo nessa caminhada de amor, para que Ele possa vir nos curar, porque Deus só quer o melhor para nós. E a doutora Filó hoje nos fala do tema Descubra quem você é. Muitas vezes somos tentados
na nossa identidade. As pessoas perguntam, quem você pensa que é? E a gente esquece quem a gente verdadeiramente é. A gente esquece de quem somos filhos. Somos filhos de Deus. Somos filhos do Pai, amados, escolhidos por Ele. A palavra diz que o nosso nome está escrito na palma da mão, que Ele nos ama, que Ele nos chama pelo nome. Quem você é? Se você ainda não descobriu quem realmente você é, quem verdadeiramente você é, volte. Volte quando você nasceu na família cristã. Lembre-se de quem verdadeiramente você é filho, a quem você pertence, ao Senhor. Você é filho de Deus. E a nossa oração hoje é pedindo a Deus para que Ele renove no nosso coração, a nossa lembrança, aquilo que nos faz viver de verdade, nos reconhecermos verdadeiramente como filhos e filhas, amados e escolhidos por Ele. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje mais uma vez e te pedimos, queremos nos reconhecer como filhos, filhas amadas, amados, que o Senhor cuida, que o Senhor caminha. Senhor, me dê a certeza que o Senhor está comigo nessa caminhada, às vezes tão árdua, tão difícil, com tantas pedras no caminho. Mas quando eu tenho certeza que nessa caminhada eu caminho de mãos dadas com o meu Pai, eu sei que tudo transcorrerá da melhor maneira possível. Por isso me faz, Senhor, lembrar quem verdadeiramente eu sou. Filho, filha, amado e escolhido. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!